Vamos então para a última parte dessa aula, né? Aula de alocação dinâmica, parte 2, fazendo aí um exercício até simples, mas para vocês perceberem como é que funciona essa questão da passagem de um ponteiro por referência. Então vamos lá, vamos ver os slides, vamos para a última parte, exemplos e exercícios, e tá aí o nosso único exercício. Então vai ser jogo rápido esse vídeo. Crie um procedimento aloca matriz que recebe por parâmetro referência de um ponteiro para alocar e retornar uma matriz de inteiros. Número de linhas, número de colunas. A função deve alocar uma matriz n por m dinamicamente e preencher todos os campos com valor zero. Importante, implemente a função main para mostrar um exemplo de uso da função criada anteriormente. É claro que esse exercício tem um objetivo, né? Em geral, eu poderia criar essa função aloca matriz e retornar a matriz, retornar o endereço de memória para a matriz alocada, não é isso? Mas aqui está pedindo para que um ponteiro seja passado, né, por referência. Então eu passo a referência de um ponteiro, onde eu vou alocar e colocar essa matriz, retornar, né, essa matriz de inteiros. Vamos lá, vamos fazer rapidinho esse exercício então. Já incluí as duas bibliotecas, std e o stdlib.h, para a gente ganhar uns segundos. E vamos implementar a função. A função vai ser um void porque ela não retorna nada pela via tradicional, né? Nós recebemos uma variável, uma referência de uma variável, né, um endereço de memória por parâmetro, e alteramos essa variável. Essa é a ideia. Então vamos pensar aqui. O que nós estamos passando por parâmetro? Nós estamos passando a referência de uma variável que vai armazenar uma matriz, não é isso? O que é que nós estamos passando por parâmetro? Estamos passando aqui uma matriz, não é verdade? Só que é o endereço de memória dessa matriz. Então, ó, mais um asterisco. Perceberam como isso funciona? Vamos supor que, só para título didático mesmo, que eu estivesse passando apenas a referência de um inteiro. Como é que é a referência de um inteiro? É int, asterisco, não é isso? Como é que é a referência de um ponteiro para inteiro? É int asterisco, asterisco. Como é que é a referência de uma matriz? A matriz é int asterisco asterisco, não é isso? Então eu vou lá e coloco mais um asterisco. Então quando eu estou falando da referência, eu estou falando de um ponteiro que aponta para aquele tipo de variável. Então isso equivale na prática a colocar mais um asterisco na declaração do tipo aí, tá bom? Ok, então eu vou chamar de pmatriz, porque é o ponteiro da matriz para ficar mais claro. E vou colocar ainda m e n, que são as dimensões da matriz que nós alocaremos, tá bom? Então o que nós queremos fazer? Nós queremos alterar o valor da variável passada por referência. Então eu vou mexer no conteúdo de pmatriz, assim como nós fazíamos lá atrás, quando trabalhamos com referências de inteiros, de double, é a mesma coisa. A única diferença aqui é uma referência de uma variável do tipo int asterisco asterisco, tá? Esse último asterisco aqui é para indicar que é uma referência, que é o endereço de memória que aponta para aquilo. Beleza, o que eu vou fazer então? Eu vou alterar o conteúdo de pmatriz colocando o quê? O endereço de memória de um bloco que eu vou alocar aqui dentro da função. Então, malloc, não é isso? Quantas linhas? Deixa eu só fazer uma correção. Eu coloquei mn, eu vou colocar n e m, porque o enunciado fala em n linhas e m colunas. Então, para ficar mais coerente, eu vou deixar n e m para ficar mais fácil, tá bom? Então, vamos lá. Vamos alocar n, que multiplica o quê? Size of, ou seja, o tamanho de qual tipo? Int asterisco, não é verdade? Porque é o quê? Eu estou alocando um vetor que tem n ponteiros para inteiro lá dentro. Agora é só ir e alocar cada uma das linhas da matriz, né? Como nós já fizemos várias vezes. Então vamos lá. Vou iterar entre as linhas, não é verdade? E para cada linha o que eu vou fazer? Vou colocar um endereço de memória de um bloco que eu vou alocar aqui dentro da função. Vamos fazer isso devagar? Então vamos lá. Qual que é o endereço do vetor que tem os ponteiros? É isso daqui, concorda? E aqui eu estou colocando os parênteses para ficar mais claro também, porque eu vou referenciar o que está naquele endereço, né? É importante então aqui. Então, asterisco pmatriz, isso aí vai me retornar o endereço. Aí eu vou pegar esse endereço e vou pegar o conteúdo na posição i. Não é assim que a gente faz? Então, esse aqui ó, é o vetor de ponteiros. Aí eu vou lá pegar o iésimo ponteiro e vou fazer ele ser o quê? Um novo endereço de memória, vai apontar para um novo endereço de memória, que vai ser m vezes size of int. Por que m vezes size of int? Ora, m colunas de inteiros, né? Perfeito? Então, o que mudou em relação ao que a gente está acostumado? Como eu fiz a passagem por referência, é claro que eu estou pegando o conteúdo. É a mesma coisa que nós fazíamos lá quando trabalhamos, que nós fizemos, né? Quando nós trabalhamos com inteiros, com doubles, etc. Tá bom? Não tem diferença.
O exercício pede ainda que nós inicializemos, né, nós devemos inicializar todos os campos da matriz com valor 0. Bom, eu vou aproveitar esse loop e já vou criar um novo aqui, ó, em que eu percorro as colunas que eu acabei de criar. O que eu vou fazer aqui dentro? Asterisco P matriz. Na posição I, na posição J, recebe 0. Pronto, estou inicializando todo mundo com 0. Tem um outro truque para fazer essa inicialização como 0. Tá? Tem uma outra função que eu não ensinei para vocês nos slides, mas que é um tanto útil, que é a função calloc, que é tipo uma alloc, só que zera tudo o que está sendo alocado. Então ele vai lá e vai zerar todos aqueles bits, né, daquele bloco de memória alocado, tá bom? Quem tiver curiosidade, depois dá uma pesquisada aí na função calloc, ela é bem tranquila de utilizar também, tá bom? Ok, fizemos a alocação da matriz. Agora é implementar o método main, porque o enunciado pede. Então vamos lá, vamos implementar o método main rapidinho. Primeira coisa que eu vou fazer é criar uma variável que vai armazenar a referência dessa matriz, né? Um ponteiro de ponteiro, não é isso? Agora eu vou chamar a função aloca matriz. Como eu quero alterar o valor da variável matriz, porque inicialmente observem que olha, essa variável matriz aqui, qual que é o valor dela? É lixo, né? Ela aponta para algum lugar que a gente não tem a menor ideia de qual seja. É lixo de memória, né, que a gente chama. Pois bem, eu quero alterar o valor da variável matriz. Então o que eu vou passar na função? A referência de matriz, ou seja, o endereço de memória da variável matriz, tá bom? E vou passar também as dimensões da matriz que vai ter que ser alocada. Então, vou botar, por exemplo, 10 por 10, tá certo? Ponto e vírgula. Notem que, na hora de chamar, independente de ser ponteiro de ponteiro, ponteiro de inteiro ou só inteiro, a sintaxe é a mesma, a ideia é a mesma. Nós queremos alterar o conteúdo daquela variável, queremos alterar o valor da variável. Para isso, nós passamos o endereço de memória desta variável. É a mesma coisa aqui. Nós queremos alterar o local para onde essa variável aponta. Então, o que a gente passa? O endereço de memória desta variável, tá bom? Feito isso, nós poderíamos trabalhar com essa matriz. De repente eu vou imprimir os valores da matriz, que serão todos zero, mas eu vou imprimir só para a gente ter alguma saída lá na hora de executar o programa, tá? Então eu vou ser esperto, vou copiar aqui, colar, vou colocar 10 aqui, J. Pronto. Então o que eu estou fazendo aqui? Ó? Um loop que percorre as 10 linhas e um outro aqui que percorre as 10 colunas. E aqui dentro eu vou imprimir, né, %d, espaço, vou colocar aqui matriz na posição I, J. Tá? Vou colocar a chave aqui, vou colocar a chave aqui também, para ficar mais claro. E vou imprimir também aqui um /n para quebrar a linha, né, para poder imprimir direitinho a matriz. Tá? Só para a gente ver um resultado. Eu preciso também liberar essa matriz. E aí eu vou aproveitar, vou copiar esse loop de novo, tá? Eu vou colocar aqui, ó, free matriz na posição I. E free matriz. Return 0. Então, olha só. Aqui nós alocamos a matriz utilizando a função que nós criamos, né? Aqui nós imprimimos todos os valores dessa matriz. Notem como eu acesso os campos da matriz. Vocês já sabiam disso, né? Nós já fizemos exercícios dessa forma. Finalmente, aqui na linha 24 a 26, nós liberamos a memória alocada para essa matriz. Pronto, está aí o nosso código. Vamos rodar? Então, só um minutinho. Pronto, vamos lá no terminal, tá aí. ECC aula.c, tracinho aula. Vou botar o all também, caso tenha algum comentário. Não tem, né? Não tem nenhum warning, não tem nada. Compilou, é só executar. Tá aí a nossa matriz 10 por 10 sendo impressa. Bacana? Então, é assim que a gente faz passagem de ponteiro por referência, em C. Né? Nós passamos o ponteiro que aponta para aquele ponteiro, tá bom? Nós teremos ainda mais alguns vídeos, tá? Principalmente com dicas relacionadas ao trabalho prático. Talvez só mais um vídeo, enfim. Mas eu conto aí com vocês nas aulas práticas para solucionarem eventuais dúvidas, né? Foi um prazer gravar essas videoaulas, foi um pouco diferente, foi uma experiência nova para mim, por PUC certamente também, né? E vamos nos falando aí durante a disciplina. Obrigado mais uma vez pela atenção. Tchau, tchau, um abraço para todo mundo. Nos vemos por aí.